buscar mais vagas para que a gente possa... Tem setores que só tem uma pessoa. Vamos falar aqui da contabilidade. Cadê o Flávio? O Flávio sai de férias e aí? Né? Alexandre, orçamento, planejamento. Sai de férias, quem fica? É sempre a gente tapando o buraco. Então a Alexandra sai, o Flávio assume as funções dela, ele não é bem da área, a mesma coisa e vice-versa. O Ernesto sai de férias, a Alexandra assume o gabinete. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que não está ainda funcionando na sua totalidade. O Bajara, nós temos hoje, Érica, quantos professores já em efetivo exercício? 4, com o diretor 5, é isso? E nós temos mais 5 para entrar agora nesse concurso, né? Serão 10. Da mesma forma, gente, o Bajara nós começamos com um curso técnico. Então, quem quiser me criticar, me critique, porque eu estou abrindo só um curso. Mas eu acho que não adianta. Ah, vamos abrir 2, 3. Se a gente só tem 10 professores, vamos abrir um. Consolida esse. Se vierem mais professores, aos poucos a gente vai implementando novos cursos. A gente tem que montar laboratório, a gente tem toda a infraestrutura. Enquanto a comunidade é sociedade, está lá fora, ela cobra funcionamento da instituição, cobra. Mas quando ela vira aluno, ela exige. Então a gente tem que ter muito cuidado quando coloca essas pessoas para dentro de um curso que não está com as suas plenas condições de funcionamento. Então a gente está começando com esse curso. Administrativos, nós teremos, eu acho que 12, né, Érica e Mirla? Mais ou menos isso, administrativos, para iniciar lá o Bajara. E esperamos que a gente consiga... um curso técnico é um curso rápido, tem sua vantagem de ser um curso mais de menos disciplinas, porém é um curso muito rápido e você, se não tiver cuidado, você rapidamente você fecha uma turma e você não conseguiu ter um laboratório X ou Y para realizar aulas práticas. Então o cuidado, a responsabilidade da gente é muito grande em relação a isso. Então nós estamos aí correndo para montar os laboratórios, para que a gente não traga nenhum prejuízo para os alunos. E, se for o caso, a gente trazê-los para cá. Por que alimentos? Porque tem uma demanda de alimentos na Serra. E, na pior das hipóteses, nós temos um plano B. Traz os alunos para fazer aula prática nos laboratórios aqui que nós temos. Ok? Informações aqui, eu acho que nem todos leram o e-mail, inclusive alguns perderam até o café da manhã. Tomaram café antes e tal. Então, vou aproveitar para passar aqui algumas coisas. Depois vocês dão uma olhada no e-mail que traz os detalhes, mas informação importante, internet, telefonia. Um transtorno que a gente reconhece que aconteceu lá com o eixo, com 3 blocos. O bloco que funciona recursos naturais e saneamento, e o bloco de alimentos, e o bloco que está almoxarifado de patrimônio. E biblioteca também, né? 4 blocos. Por uma irresponsabilidade, eu vou até chamar assim, da construtora, que está fazendo a pavimentação, ela quebrou uma tubulação que passava ali naquela rua, com a máquina, e por diversas vezes foi avisado que existia uma tubulação. Não foi 1 ou 2 vezes, não. Eu avisei, Fabiana avisou, Francinina avisou, Rafael avisou. Todo mundo disse, olha, passa um cano aqui. E o indivíduo quebrou o cano. Então, assim, são coisas que fogem ao controle da gente. E aí exigimos dele a responsabilidade, foi dado um prazo, ele não cumpriu, tivemos que fazer a licitação para comprar o cabo, para depois instalar. Resumindo a história, estaremos, né? A internet foi restabelecida com cabos provisórios, são cabos que não têm a qualidade da fibra ótica, e foi colocado esses cabos para funcionar paliativamente. E já foram compradas as fibras, já foram instaladas, logo nós teremos a fibra ótica instalada lá. E a telefonia, o Anderson está por aqui. O Anderson me disse que hoje está concluindo a telefonia de lá. Tá certo? Então, é só um informativo aí para vocês ficarem tranquilos em relação à questão da comunicação lá dos blocos. Velocidade de internet, outro ponto cruel, que a gente está aí com dificuldade, mas já encontramos a solução e a gente está resolvendo isso ainda esse mês de maio. Tivemos uma ampliação em 2008, nós tínhamos 256K, nós multiplicamos por 8, foi para 2 mega, um ganho significativo, multiplicamos por 8, porém, já está saturado. Todos nós sabemos disso, sofremos diariamente com essa internet aqui. É lenta, o sistema acadêmico cai, não funciona, tá? Bom,
foram feitas 2 licitações. Socorrinha pode até explicar melhor. Pregão, a Oi entrou e impugnou o pregão. Bom dia. Fizemos as correções no edital, Socorrinha mandou de novo para a Procuradoria, voltou, republicou, a Oi entrou novamente com pedido de impugnação do edital, argumentando coisas que, você vê, ela está querendo brincar com a gente, né? Então, para a gente não entrar numa ação judicial, essa briga, nós resolvemos um caminho alternativo e foi contratar uma empresa por carona. Conseguimos, na época que iniciamos o processo, não existia. E depois apareceu um pregão, uma carona, que nós pudemos atender, nós pudemos pegar carona e pudemos iniciar a contratação dela agora em maio, certo? Então, nós recebemos hoje, acredito que você não chegou ainda, vai chegar hoje no malote, o processo da internet. E ainda em maio nós teremos a internet funcionando aqui em 12 mega. Vai de 2 para 12. Pode parecer muito, mas ainda não é, né? Ainda não é, mas é uma boa ampliação já. Porque pelo cinturão digital, que a gente está trabalhando também, nós vamos ter 100 mega aqui, certo? Estamos trabalhando para que o cinturão, inclusive a gente está ao lado do centro de ensino à distância, que o cinturão com certeza vai passar aqui no nosso quintal praticamente, e nós vamos fazer o link para cá, serão 100 mega de internet. Mas de imediato a gente vai sair de 2 para 12. Vocês já vão sentir a diferença no processo de comunicação. Bom, vocês viram aí a via liberada, nesse acesso novo do campus. Todo o trânsito vai ficar nessa via principal, né, chamar assim de avenida, e aquela entrada antiga ela vai ser para carga e descarga do almoxarifado, serviços, um caminhão do lixo que entra, parte de serviço vai ficar naquele outro portão. Ele vai ficar permanentemente fechado, abrir só para entrada e saída desses carros de serviço. Algumas mudanças aqui. O eixo de controle e processos industriais, professor Kleber Souza, cadê o homem? Está aqui. Novo coordenador do eixo de controle. O professor Rousseau não está aqui presente, né? O professor Rousseau queria dar uma descansada, queria cuidar um pouco dos preparativos do doutorado dele, e entregou a função, né? E na verdade essas funções são assim, são contribuições que a gente dá, cada um de nós um dia vai ser coordenador, contribuir um pouco, não é fácil, é muito trabalho, aquela coisa toda, e o Rousseau, senhor, tá bom, o Rousseau era do Centec ainda coordenador, ele já estava há mais de, 5 anos, e o Kleber está aí assumindo essa missão, como coordenador do eixo de controle e processos industriais. Escrevi demais aqui, viu? Setor de transportes. Eu preparei até uma apresentação para falar um pouco sobre esse setor. É um setor, gente, que é problemático. Assim, tem muita coisa, muito detalhe envolvido no setor. Tanto que é necessário ter um setor. Nós temos necessidade de ter contrato com o motorista, contrato com a empresa para abastecer os carros, contrato com a empresa de seguros, contrato com a empresa de manutenção dos veículos, certo? Fazer as revisões nos períodos corretos, agendar visitas. Então, assim, é muita coisa que realmente necessita um servidor dedicado exclusivamente para esse setor. E nós estamos recebendo essa pessoa agora, nesse concurso que foi homologado. É uma pessoa, na verdade, que veio de uma remoção do Acaraú para cá, para assumir esse setor de transporte e poder funcionar da forma que a gente acha que é para ser. De certa forma, é um problema, mas é um bom problema, porque antes a gente nem tinha o transporte. Então, se existe é porque existe o problema, porque existe o transporte, existe a demanda e está funcionando, porém precisa ser melhorado. A gente reconhece que tem muitas falhas, o professor não é comunicado, chega aqui o ônibus não está pronto, não foi avisado o motorista, então assim, tem falhas de comunicação que a gente está tentando corrigir no setor de transportes. Então, a questão do número de viagens, né, que é muito grande, a serviço, ou pesquisa, ou extensão, visitas técnicas e outras. Então, a gente vai procurar padronizar os procedimentos, dar transparência no processo e planejar melhor. Tanto o professor vai precisar planejar melhor, como o setor vai ter que se planejar melhor.
nós não estamos cobrando só que o professor se planeje melhor, não. O setor vai ter que também estar bem organizado, ele vai ter que dar as respostas ao servidor que solicitou o veículo em tempo hábil, para que ele possa também, quando qualquer mudança, que ele possa se programar, porque muitas vezes o professor solicita uma agenda em uma fábrica, em um distrito, um polo de irrigação, e de repente na véspera o setor de transporte, professor, não vai dar certo o ônibus não. O professor fica com a cara no chão porque ele se comprometeu com os alunos e conseguiu a agenda lá no perímetro irrigado, lá do Baixo Acaraú, né? Então isso tudo é muito chato para o professor também. Então tudo isso tem que ser uma via de mão dupla. Nós temos que planejar e cobrar também planejamento. Então, assim, essa questão dos imprevistos de viagem que a gente quer evitar, a logística dos motoristas, a gente sempre procura viagens mais longas, sempre vão 2 motoristas. Imagina sair daqui 5 da manhã ou 4 da manhã, vai a Fortaleza, passa o dia rodando, visitando fábricas, naquele trânsito maravilhoso de Fortaleza, né? Uma beleza. Aí depois você vem no fim da tarde, à noite, dirigindo de volta para Sobral. Um único motorista é arriscar muito a vida de todo mundo. Então só sai daqui quando a visita é desse nível, de ir e voltar no mesmo dia, passar o dia em visitas. Interno, o pessoal está trabalhando interno. Eu não podia ler o jornal, tirar o jornal e sentar para ler o jornal, porque eu digo, e realmente eu li esse jornal, sabe? Outra coisa, eu vejo muitos professores. Uma biblioteca dessa ela não pode fechar para professor durante o período de férias. Tem uns que saem, tem outros que ficam, tem outros que às vezes vai preparar aula. E eu vi alguns professores também reclamando disso aí, com relação a não ter acesso ao material para preparar a aula. Certo? Por quê? Porque parou, certo? Eu acharia que você deveria conversar com o pessoal da biblioteca, se o professor der mais acessibilidade à biblioteca, independente se é período de férias ou não. Certo? Eu acho isso porque eu acho que isso acontece com o estudo federal, porque na universidade acontece isso. Se eu não me engano, a universidade para 15 dias, uma vez no ano. Certo? Aí você chega no período de férias, você pode ter acesso. Eu acho, inclusive, até ter acesso a material para ele ler, e ir para a sala dele, você está entendendo? E não poder sair para a aula, ficar até calado. Mas eu acho que o professor deveria ter acesso, de período de férias, qualquer coisa, biblioteca, sem nenhum problema, porque o cara vai cair do bar, se está funcionando interno, funciona, mas geralmente funcionam 2, tem uma pessoa na recepção para emprestar um livro, ó, eu vou precisar desse livro lá para a minha sala, né, preparar uma aula, ler, fazer uma pesquisa. Eu queria que melhorasse isso aí, porque são 2 coisas. A necessidade, e também não ouvi falar também de certos colegas, é o setor da biblioteca e o setor de transporte. Ok. Os bibliotecários querem falar alguma coisa? É o seguinte, assim, a gente não é só aqui, né? É uma prática de todas as bibliotecas a gente fechar no período de férias, porque a gente tem trabalho que só dá para a gente fazer no período de férias. A gente tem inventário, a gente tem reparo de livro, a gente tem uma série de atividades que a gente espera esse momento para fazer. Então é por isso que é fechado o acesso. A gente tem essas atividades para... É necessário um inventário por semestre ou pode ser um por ano? Bom, é necessário por semestre, né? Para poder a gente ter um relatório de quais livros estão desaparecidos, assim. Porque a biblioteca ela conta com um sistema de fundo, mas nem o sistema de segurança ele é 100%. Então a gente precisa saber qual a quantidade de livros que desapareceu. A gente tem que ter uma noção de que para a biblioteca funcionar toda organizada, né? O aluno ter acesso ao professor, ele tem que ter esses momentos de organização, porque senão vira o caos. É por isso. A gente pode assim, repensar, Ranaide e Tatiana, a possibilidade de fazermos um inventário por ano, porque se fizer, porque no momento de inventário realmente não dá para tirar livro, né? Porque se está contando ali não tem como. Mas se a gente puder fazer um por ano, a cada final de ano, início de ano, é possível. Se isso for possível, eu acho que resolve em parte esse problema, né? A questão da... Agora, a consulta local, a meu ver, não vejo problema em período nenhum. Não sei, né, a questão... Esse período de férias foi ativo por conta do nosso calendário pós-greve.
Então ficou tudo muito apertado. Só na ordem aqui, a Georgia. Professor, é porque eu entendo assim também, tudo bem, a parte do inventário tem que ser feito, mas não tem como a gente também, como professor, chegar lá, eu estou com esse livro, elas já fazerem o cadastro daquele livro que o professor está e devolver pelo menos para o professor, porque foi um semestre ativo, muita coisa. Então, se a gente não chegar e adquirir, eu estou com 2 disciplinas novas, eu não posso ter acesso ao livro da biblioteca. Tive que comprar material novo. Pergunto se o material deu tempo de chegar. E aí, como fica? O semestre está começando. Eu entendo que tem o trabalho delas também. Mas não daria para, pelo menos nessa época, não, professor, eu estou entregando, já vou anotar quem está com o professor, mesmo que não fosse aberto para os alunos. Mas que pelo menos o professor, né, tivesse ao menos uma credibilidadezinha a mais, porque o que a gente nota, não é particular com as meninas, eu sei que elas têm uma regra, mas o que a gente nota é que o professor e o aluno aqui são tratados por igual. É como se a gente não tivesse a responsabilidade, exatamente, a responsabilidade como professor, de estar com aquele material que a gente sabe que não é nosso. Né? Eu acho assim que a maioria dos professores reclamam muito disso. Mais alguém levantou o braço? Valnir. Eu posso dos dois lados. A Georgia tem razão no seguinte: nós temos uma variedade nova de disciplinas. A gente fez a universidade de ciência para ensinar duas disciplinas e morre nessas 2 disciplinas. Aqui, vez ou outra, aparece uma nova ou 2 novas. E isso deixa o professor bem sem dificuldade de comprar e adquirir livros particulares. Então, acho que O salário está bom, não, professor? Hein? O salário está bom. Tá ótimo. Aí, no meu caso, já estou certa disciplina, já tenho o meu material, mas que não tem realmente um corte nisso. A análise, eu acho que podia ser o seguinte: fazer um controle à parte, porque não é obrigado o livro estar lá, para fazer o inventário. Podia ter um registro em férias dos livros que foi tirado naquele período do professor. E estabilizar o total. Que é uma minoria, né? Não precisa fechar o meu tempo. Tá vendo? A gente pode depois fazer uma reunião, a Nádia e a Tatiana, a gente refletir um pouco sobre isso aí, tá certo? Porque assim, realmente, quando a gente está vendo que é um anseio realmente da comunidade como um todo, né? Várias pessoas já chegaram para mim falando sobre isso. Então a gente conversar e ver uma forma... Porque assim, não é só a questão do inventário, entendeu? Tem uma série de atividades que a gente precisa realmente deixar o setor para se reunir e executar. E também nesse período, algumas pessoas também tiram férias, né? Então a gente fica com o pessoal reduzido. Então, se a gente abrir, aí a gente vai se comprometer um pouco e deixar as atividades de lado. Então a gente pode reunir e ver como é que fica. A gente poderia estabelecer regra para os servidores diferente dos alunos, eu concordo, porque assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui com as aulas e o servidor, ele tem um vínculo muito maior com a instituição do que o aluno está passando, né? Então o servidor, se aquele livro está na carga patrimonial dele, que na verdade quando você retira um livro, você está assumindo a responsabilidade dele, ele não se aposenta, ele não se afasta para mestrado, ele não se afasta para doutorado. Então assim, a responsabilidade do servidor é muito grande sobre esse bem, né? Então se eu sei que o livro está com o professor Valnir, de certa forma, se o Valnir perdeu, ele vai ter que repor, né? Então eu sei, assim, pensar dessa forma, que a responsabilidade existe do servidor, e a gente poder, de repente, fazer um tratamento diferenciado, porque o aluno, ele perde, ele abandona o curso, ele vai embora e realmente fica aquele prejuízo. Mas o professor, o servidor, a gente pode, inclusive, sei lá, travar uma transferência dele para outro campo, se ele estiver devendo o livro, sabe? Coisas assim que o servidor está atrelado, um vínculo mais forte com a instituição e que dá para a gente cobrar mais deles caso venha a acontecer algum extravio do livro. Ele nem se aposenta, então assim, muito mais, o vínculo é muito mais forte. Então acho que cabe a gente conversar e refletir e sei lá, na próxima semana a gente já sai, viu, Sérgio, com informação aí, um e-mail para informar como é que pode ser os novos procedimentos, tá bom, meninas? Ok? Professor Alcides.